Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar sobre dois livros do mesmo autor. Um é O Americano Tranquilo e o outro é O Condenado. Ambos do Graham Greene e ambos indicados no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Eu vou começar falando um pouquinho sobre O Americano Tranquilo, que foi o meu primeiro contato com o autor. O Graham Greene, ele nasceu em 1904 e faleceu em 1991. Ele é um grande nome do romance moderno inglês. Ele, além de ter trabalhado como autor, ele também era jornalista, ele viajou o mundo e durante a Segunda Guerra Mundial ele trabalhou para a inteligência inglesa. Bom, O Americano Tranquilo se passa em uma época de guerra, ele se passa em Saigon, na Indochina, e o período é durante a Revolução, durante a guerra anticolonialista contra a França. O começo do livro, ele é bem típico de um livro policial. Você tem uma morte sob circunstâncias misteriosas e você vai descobrir, né, o autor ele vai levar o leitor a querer descobrir como ocorreu aquela morte. Além disso, a gente também tem um triângulo amoroso. Então, superficialmente, quando a gente olha para esse livro, ele é um romance policial com triângulo amoroso. Mas conforme você vai lendo, você vai descobrindo as outras camadas e você vê que o tema vai muito além disso. Ele fala sobre política, ele fala sobre guerra, principalmente a guerra crua, a guerra sem nenhum tipo de romantização. A gente tem aqui dois personagens que são muito diferentes entre eles. O primeiro é o Thomas Fowler, que é um homem mais velho, ele tá trabalhando ali como jornalista e ele teve um problema lá em Londres, por isso que ele foi enviado ali, faz alguns anos que ele já tá no local. E ele se orgulha em manter a neutralidade, ele não toma partido nem de um lado nem do outro da guerra. Chega no local o Adler Alden Pyle, que é um jovem americano super idealista. Ele tá ali numa missão secreta, que mais pra frente a gente descobre sim o que ele foi fazer lá. E o Alden, ele acaba se apaixonando pela Pu-hong, que é a namorada do Fowler. A Pu-hong, ela fala um pouco de francês, quase nada de inglês, então ela praticamente não tem voz durante o romance. Ela tem uma irmã que só quer saber de encontrar um marido para ela, um estrangeiro, que lhe dê uma vida estável, que lhe proporcione uma vida confortável, para que a Pu-hong não precise cair na prostituição. Bom, o pai se apaixona por ela, ele quer se casar com ela, mas o Fowler, ele também gosta da Pu-hong e ele não aceita muito bem essa corte que o Pyle faz, mas ele também não pode oferecer nada para a Pu-hong. Sempre que é tocado no nome ou que a Pu-hong aparece nessas cenas, é sempre para falar sobre o ópio e o sexo. É um papel muito marginalizado, muito pequeno, e que atualmente a gente lendo sobre essa história, né, nesse triângulo amoroso, a gente fica com a clara impressão de que naquela época, naquele local, a mulher era apenas um objeto. O Pyle é o tipo de idealista cego. Ele romantiza tudo e é aquele idealismo que não pesa a consequência dos seus atos. Então ele causa destruição, mas a intenção dele era boa. No caso do Fowler, ele vai acabar descobrindo que é inevitável você tomar partido de um lado ou de outro. É impossível você continuar neutro o resto da sua vida. Eu gostei bastante dessa leitura. Como eu disse, ele vai muito além do romance policial, ele vai muito além do triângulo amoroso e leiam, super indico. Pouco depois de terminar O Americano Tranquilo, eu peguei O Condenado e ele já é um pouquinho maior, ele é um livro de 324 páginas nessa edição aqui, que é da Biblioteca Azul, que foi lançado ano passado, né? Enquanto O Americano Tranquilo tem 228.
O Condenado vai contar a história do Pink, que é um garoto de 17 anos, conhecido como O Garoto. Ele é chefe de uma quadrilha, ele não tem muito talento para malandragem, mas ele vai fazer qualquer coisa para conquistar o respeito dos seus colegas ali da máfia. O começo do livro é basicamente uma estrutura de livro policial, assim como em Americano Tranquilo. A gente tem uma perseguição e uma morte. A partir dessa morte é que o livro começa a se desenrolar. O Pink então comete um crime e ele começa a cometer outros crimes para encobrir o seu primeiro. O enredo é bem despretensioso, assim, na superfície, né? Você tem essa investigação aí, você tem a Ida, que é uma personagem feminina bem oposta ao Pink, né? Porque o Pink é um jovem católico, ele tem um código moral de conduta, enquanto a Ida já é uma mulher mais independente, uma mulher com alguns pensamentos mais fúteis. No entanto, a Ida conheceu esse primeiro personagem que aparece aqui, que é morto. Ela se compadece da situação dele porque ele morreu, a polícia acredita que foi um suicídio, ela desconfia muito de que tenha sido um suicídio, e como esse cara não tinha nenhuma família, ela resolve então dar uma de detetive particular, e ela pega ali um dinheiro que ela ganhou numa aposta de corrida de cavalo, e ela vai usar esse dinheiro, então, pra desvendar a morte daquele personagem. O Pink conhece a Rose, que é uma garota que trabalha de garçonete num café, e ela é uma testemunha sobre o que aconteceu naquele dia do que o primeiro personagem aqui morreu. Então, ele quer conquistar a Rose para que ela não fale nada sobre ele, e eles acabam casando. O Pink, como eu disse, ele é católico, a Rose também é muito católica, e os dois ali, eles acabam entrando num conflito, porque o Pink, ele acha que ele vai para a danação eterna por ter corrompido a inocência da Rose. Ao mesmo tempo que a Rose, ela tá disposta a fazer qualquer coisa para defender aquele homem dela. Embaixo desse enredo despretensioso, a gente tem muitas questões metafísicas, religiosas. Então a gente tem a inocência e a culpa, a gente tem o pecado e o castigo, a gente tem o bem e o mal, e qual o propósito da vida e da morte. Então, assim, é um livro que me levou a refletir muito sobre esses temas. No entanto, eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens, nem com o Pink, nem com a Rose, nem com a Ida. Então foi difícil simpatizar com eles por tudo aquilo que eles estavam passando. Eu gostei da leitura, mas eu não achei uma leitura mind-blowing, eu não achei uma leitura espetacular, sensacional. Eu gostei sim dos temas que o autor trouxe embaixo da superfície. É um livro de camadas e isso o tornou muito interessante pra mim. No entanto, eu prefiro o Americano Tranquilo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí nos comentários se vocês já leram Graham Greene, se vocês já leram um desses dois livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal para receber as atualizações. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Deixe seus comentários aqui embaixo, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. Até a próxima, tchau, tchau!